Olá, bem-vindo à primeira aula de Aspen Plus com os modelos de reatores químicos. Esta aula que faz parte da disciplina de reatores químicos da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Então, nessa primeira aula de reatores, que nós vamos explorar os reatores com uso do simulador Aspen Plus, nós temos como objetivos, primeiro, conhecer os diferentes modelos de reatores disponíveis no Aspen, verificar suas diferenças com relação aos seus usos, a alimentação de dados e os resultados que estes reatores nos permitem obter. E vamos fazer também um exemplo de aplicação, que é a síntese do acetato de etila, uma reação reversível em fase líquida, bastante interessante de se obter resultados. Então vamos lá. Começamos aqui avaliando os diferentes tipos de reatores químicos no Aspen, e eu costumo dividir esses 7 tipos de reatores em 3 categorias distintas. Aqueles baseados em balanço, conversão e rendimento, que são o reator estequiométrico, R-stoic, e o reator de rendimento, o R-yield. Aqueles baseados no equilíbrio químico, o R-equil e o R-gibbs, e aqueles baseados na cinética da reação química, o R-CSTR, R-plug e R-batch. Esses são aqueles modelos que todo engenheiro químico conhece, o CSTR, PFR e o BSTR. E o que é interessante é a gente saber quais são as particularidades desses 7 tipos de reatores e quando usar cada um destes modelos. Então, vamos explorar primeiro aqui os modelos baseados em estequiometria das reações químicas. O primeiro modelo que nós vamos ver é o modelo stoic, ou modelo estequiométrico. Então, este é um reator que precisa ser conhecida a estequiometria da reação, além de um grau de avanço ou uma conversão para que se obtenha um resultado. Okay? Então, este reator ele vai ser usado quando nós não conhecemos a cinética das reações químicas, mas nós conhecemos a estequiometria dessa reação e a extensão ou grau de avanço desta reação química. Em segundo momento, temos o R-yield, ou reator de rendimento. Este aqui ele vai necessitar que nós informemos para ele o rendimento que nós desejamos de uma dada reação química, né, de uma dada composição de alimentação. Então aqui é um reator em que eu vou usar esse reator quando eu não conheço nem a estequiometria nem a cinética. Veja que a gente não precisa dizer para ele qual é a estequiometria da reação química. Porém, eu sei a distribuição dos rendimentos, ou melhor, os rendimentos que eu quero obter desse produto desse reagente que eu estou alimentando ao meu reator. Já os reatores baseados em equilíbrio, dentre eles o R-equil e o R-gibbs, o reator R-equil, o reator de equilíbrio, e ele vai executar cálculos de equilíbrio químico e equilíbrio de fase, através de estequiometria da reação. Então, nós vamos utilizar este reator quando nós desejamos trabalhar com equilíbrio químico e equilíbrio de fases simultaneamente. Por sua vez, o reator R-gibbs é um reator muito especial. Ele trabalha com a minimização da energia livre de Gibbs. E ele vai executar esses cálculos de equilíbrio químico, minimizando ou levando o sistema a mínimo estado da energia livre de Gibbs. Então, este reator R-gibbs nós vamos utilizar quando nós desejamos trabalhar com equilíbrio de fases, ou equilíbrio de fases e químicos simultaneamente, e também, por isso ele é tão especial, é o único reator do Aspen que trabalha com equilíbrio de sistemas sólido, líquido e vapor. Então, o R-gibbs é um reator bastante interessante e com bastante uso quando nós temos o sistema ternário aí, ou de 3 fases simultaneamente. Tá? Vamos passar finalmente aos modelos baseados em cinética, onde nós precisamos, para qualquer um deles, conhecer os parâmetros cinéticos da nossa reação, ou seja, constante de taxa e ordem da nossa reação química. Okay? Então aqui no modelo CSTR, aquele modelo de tanque contínuo agitado, né, ou tanque com agitação contínua, é aquele reator que nós já conhecemos, todos os engenheiros químicos conhecem, e nós vamos poder modelar um tanque mono, bi ou trifásico
projetado com o uso de uma equação de taxa, reação reversível, reação irreversível, baseada em estequiometria e cinética. Por sua vez, nós temos o modelo PFR, que modela então reatores de fluxo empistonado. Então, o uso dele é muito parecido com o do CSTR, são ambos reatores contínuos, de fluxo contínuo, porém, o modelo desse reator é bastante diferente. Enquanto que o CSTR pressupõe uma mistura perfeita, o PFR pressupõe um escoamento empistonado, ou seja, o escoamento em que nós temos vários pistões caminhando ao longo do reator e esses pistões não se misturam. E por último, nós temos o reator batelada, o RBAT. Então, esse modelo RBAT permite que nós modelemos um reator batelada ou semi-batelada, certo? Então, o que é interessante desses três modelos é que nós precisamos entrar com a equação cinética da reação química. Sem a equação cinética, não se calcula esses reatores modelados ou baseados em cinética química. Um pouquinho mais sobre os nossos reatores em geral, Então aqui nós temos o R-stoic, o estequiométrico. Então o que ele faz? Ele faz um balanço atômico, um balanço de estequiometria e um balanço de massa. Ele vai ser utilizado, como nós já mencionamos, quando a cinética ou dados de equilíbrio são desconhecidos. Então nós podemos especificar para o R-stoic o calor de uma reação ou permitir que ele calcule o calor de uma reação para uma temperatura e pressão de referência. E aqui eu tenho um exemplo em que eu estou alimentando carbono e oxigênio, estou fazendo uma combustão desse carbono, modelando três reações distintas no meu R-stoic e a saída é baseada na estequiometria ou no grau de avanço com que eu quero que essa reação ocorra, ok? O reator yield é um reator de rendimento, então ele só vai precisar de um balanço de massa, não vai trabalhar com estequiometria de reação, e ele é utilizado quando a gente não conhece completamente a alimentação, mas conhece a saída. Então aqui eu tenho um exemplo bastante característico, que é a queima, ou a decomposição do carvão. Então eu estou fazendo uma pirólise do carvão, estou entrando com uma corrente de carvão, esse carvão ele vai se decompor em água, CO2, CO e outros compostos ali, e eu preciso informar para o reator R-yield qual é o rendimento esperado, ou melhor, qual é a saída, qual é a condição de saída que eu espero, e ele vai modelar esse meu sistema, ok? Temos aqui o reator de equilíbrio, o REQ, e que ele vai trabalhar com uma combinação de equilíbrio químico e equilíbrio de fases, através da solução aí de equações de equilíbrio. Importante, ele não realiza flash trifásico. Quem faz flash trifásico, quem faz cálculo de equilíbrio líquido-vapor-sólido, é o reator Gibbs. Então ele vai ser útil quando a gente conhece, quando a gente tem muitos componentes, mas conhece algumas reações, não conhecem todas, e a gente vai precisar alimentar uma quantidade bem menor de dados no reator equilíbrio, quando a gente não tem, então, esses dados todos completos para que a gente possa fazer a alimentação. Então, já que nós falamos do reator Gibbs, detalhando um pouquinho melhor o reator Gibbs, nós não precisamos, no reator Gibbs, dizer quais reações químicas estão acontecendo. Nós precisamos apenas informar para ele o que está sendo alimentado e ele mesmo vai calcular, ele vai propor uma composição de saída, com base na minimização da energia de Gibbs. Okay? Então ele vai determinar essa corrente, essa composição de corrente de saída, na situação em que a energia de Gibbs é mínima. Okay? E, mais uma vez, ele trabalha com equilíbrio de sólidos, tá? Equilíbrio sólido-líquido-gás, apenas o R. Gibbs é quem vai fazer esse tipo de trabalho. E quando a gente fala nos reatores baseados em cinética, nós já falamos um pouquinho sobre cada um deles, nós temos que falar sobre a cinética das reações. E como o Aspen entende uma cinética de uma reação. Tá? O Aspen permite que nós modelemos uma reação por várias equações pré-programadas diferentes. Então, por exemplo, o modelo de Power Law, que é o modelo que está descrito aqui nessa nossa ilustração. Tá? Então, é um modelo que pressupõe nós termos uma constante cinética, uma constante de taxa de reação, e o produtório
dos componentes, né, da função de composição, seja ela a concentração, seja ela a pressão parcial, elevado ao expoente ou ao coeficiente estequiométrico desse nosso sistema, certo? E nós podemos também utilizar o modelo de Langmuir-Richelwood, que é mais interessante ou mais aplicado quando nós temos um sólido e esse sólido e a gente tem uma etapa de adsorção. Então, uma catálise heterogênea, por exemplo, nós utilizamos o modelo de Langmuir-Richelwood, que já está pré-programado no Aspen. Vamos fazer isso em uma outra aula, ok? Então aqui eu vou fazer uma pequena exploração sobre a taxa, como o Aspen entende a taxa de reação através do modelo de Power Law. Já falamos sobre a constante vezes o produtório das concentrações elevado ao expoente. Aqui nós vamos fazer, aqui eu estou abrindo o termo da constante de taxa, da constante cinética, para mostrar para vocês que o Aspen entende a constante cinética como sendo uma função de Arrhenius, ok? Então ele tem aqui um fator pré-exponencial, uma função de temperaturas elevada a um expoente n, vezes a exponencial de menos energia de ativação sobre R, e aí o componente das temperaturas. Logo, logo a gente vai fazer então a inserção dos nossos dados e eu vou mostrar para vocês que há maneiras da gente reduzir essa equação de constante de taxa para uma função de Arrhenius, ok? E aqui eu tenho um exemplo de como o Aspen vai pedir a entrada de dados para nós. Então temos uma reação muito simples, 2A mais 3B forma C mais D, uma reação reversível. E aqui, olha, ele nos dá todos os componentes e todos os coeficientes e expoentes da reação direta e a reação reversa. Então, para a reação direta, nós temos então aqui, ele está assumindo que a reação é de segunda ordem com relação a A, com coeficientes menos 2 para A, menos 3 para B, C, 1 e D, 2, são os coeficientes estequiométricos. A e B são negativos porque são reagentes da reação direta. E ali está o expoente. O expoente é 2 para A, 0 para B, C e D. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ao modelar essa reação, o Aspen vai entender a taxa da reação direta é do tipo KCa elevado ao quadrado. Ou seja, uma reação de segunda ordem com relação ao componente A. Por sua vez, a reação reversa, coeficientes estequiométricos agora C e D são os reagentes da reação reversa, então por isso eles estão negativos. A e B são os produtos da reação reversa. E agora ele diz para nós, a reação é de primeira ordem com relação a C e D. Portanto, os expoentes são C1, D1, A0 e B0. Ou seja, ao modelar essa reação reversa, o Aspen entenderá que a taxa da reação reversa é a constante de taxa da reação reversa, no caso K2, concentração de C elevado à primeira ordem, concentração de D elevado à segunda ordem. A primeira ordem também. Então nós temos primeira ordem com relação a C, com relação a D, e segunda ordem global, ok? Muito bem. Então, essa daqui é a maneira como o Aspen entende a cinética de uma reação Power Law. Vamos então agora para o nosso exemplo de aplicação da aula de hoje, que é a síntese do acetato de etila através da reação de etanol e ácido acético. Nós vamos trabalhar com uma temperatura de 70 graus Celsius, uma pressão atmosférica, e vamos colocar etanol, ácido acético em contato com alguma quantidade de água e vamos produzir acetato de etila. Ok? Então essa é a nossa reação que nós vamos trabalhar e modelar na aula de hoje. É uma reação química reversível e os parâmetros cinéticos são informados aqui nesse quadro. Então nós temos aí o fator pré-exponencial da reação direta, o fator pré-exponencial da reação reversa e as energias de ativação de ambas as reações. Ok? E o que ele nos diz também, que é uma observação bastante importante, são duas observações importantes que nós temos aqui. As reações são de primeira ordem com respeito a cada reagente, segunda ordem global, e ocorrem em fase líquida. E a segunda observação, ele pede para nós confirmarmos que cada reator considera válida ambas as fases, líquido e vapor, tá? Para que a gente consiga obter aí o nosso resultado. Então, feito isso, vamos então ao nosso Aspen. Então aqui eu já abri
o Aspen. Estou com o Aspen aberto. A primeira tela que ele me pede é a tela de Properties, ou propriedades dos nossos componentes. E o primeiro item que nós temos que informar, já que nós estamos tratando de propriedades dos nossos componentes, é justamente quem são esses componentes. Então aqui eu venho nessa parte Component Specifications e eu vou colocar então os meus componentes da minha reação. E aqui eu posso colocar nome por extenso, fórmula química, número de Ks, peso molecular ou massa molecular, tanto faz, ok? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, etanol. Etanol é em inglês. E ele vai me mostrar todos os componentes que ele tem no seu base de dados que tem etanol no seu nome. Então, por exemplo, tem metanol, mas nós queremos trabalhar com o etanol. Então, eu vou dar um duplo clique aqui e ele já jogou o etanol aqui para o meu componentes selecionados, ok? Vamos para uma segundo item, segundo componente, New Search. Então vamos para o ácido acético, acetic acid. Temos que colocar esse tracinho, tá? O Aspen não trabalha com espaços. Ele não permite que nós escrevamos acetic espaço acid, acetic acid com tracinhos separando as palavras. Então aqui nós temos já o primeiro componente, ele já colocou o acetic acid para nós. Então nós vamos adicionar o acetic acid. Ele vai perguntar se eu quero replace, né? Se eu quero trocar o componente ou se eu quero adicionar. Eu quero adicionar. Então já está adicionado o acetic acid ali, ok? New Search. Vamos então para o acetato de etila. Etil, mais uma vez, etil acetate comparando. E ele já vai encontrar aqui para mim o etil acetate, que é o que eu quero. Adicionar. Eu quero adicionar. Ok. E agora eu venho aqui então, e agora eu vou adicionar o meu último componente, que é a água. A água, como é um componente mais simples, eu vou mostrar para vocês que é possível adicionar através daqui mesmo, tá? Qualquer componente eu posso colocar através daqui, mas eu preciso conhecer o Component ID. Então, como eu não conheço o dos outros, eu vou colocar então aqui Water, e ele já vai me perguntar se eu quero adicionar a água, e aqui está a água adicionada, ok? Então eu coloquei aqui o meu sistema está completamente especificado. Então eu tenho etanol e ácido acético, acetato de etila e água para promover a minha reação química. Agora eu vou mostrar também o assistente do Aspen é muito bom, muito útil, muito fácil de ser utilizado, que é esse botãozinho Next. Então o que ele diz para nós? Se nós clicarmos no Next, ele vai mostrar o próximo input ou próxima entrada requerida do meu sistema. Então vamos lá, clicando Next, ele foi direto para Specifications, Methods, Specifications. O que ele quer aqui? Ele quer que eu especifique o parâmetro termodinâmico, o método termodinâmico que eu vou usar para fazer os meus cálculos. Então aqui nesse Base Method, eu vou utilizar, por exemplo, olha, aqui nós temos todas as equações conhecidas da engenharia química, nós temos aqui gás ideal, NRTL, Peng-Robinson, Redlich-Kwong, suave, SRK, Unifac, enfim. Vamos trabalhar hoje com NRTL, mas com uma pequena modificação, que é a modificação de Redlich-Kwong. Ok? Se eu não soubesse qual método utilizar, o Aspen tem um assistente também para esse método. Está aqui, Methods Assistant, eu posso clicar nesse Methods Assistant. Ele vai abrir uma segunda janela e vai me dizer, olha, click Next, e ele vai perguntar algumas coisas sobre o meu sistema e vai me fazer uma sugestão. Então vamos aqui, ele pergunta para selecionar se eu quero especificar o tipo de componente ou o tipo de processo. Eu vou em tipo de componente. Sistema químico. E ele pergunta, o sistema está a alta pressão, acima de 10 bar? Não, porque nós vamos trabalhar com 1 bar de pressão. Então, eu vou clicar em não. E aí ele vai me dizer, olha, utilize um coeficiente de atividade, um método de coeficiente de atividade, como NRTL, Wilson, Unifac, Unifac. Então, é justamente o NRTL que nós estamos trabalhando, e é ele que nós vamos escolher para fazer o nosso projeto de hoje, e baseado também na sugestão que o Aspen nos dá, ok?
Então isso aqui é uma primeira sugestão. É claro que ele não diz qual é exatamente o método que você precisa usar, mas ele te dá uma sugestão bastante direcionada, ok? Então vamos fechar aqui. Colocamos já então o NRTLRK. Vamos clicar em Next para ver se falta mais alguma coisa aqui para eu poder trabalhar. Então ele mostrou para mim aqui os parâmetros binários de interação, o par etanol e acetato de etila, o par etanol água e acetato de etila em água. Então ele mostrou aqui para mim tudo o que eu preciso trabalhar. E ele não precisa de nenhum componente extra, tá? Não tem nenhum parâmetro faltando. Então eu vou clicar em Next novamente, ele não me pediu nada, então eu vou clicar em Next e ele vai me dizer, olha, o próximo passo é Run Property Analysis. Então ele vai rodar a análise de propriedades, vai ver se falta algum parâmetro do modelo termodinâmico, algum parâmetro que ele possa precisar lá na frente, e se não faltar nada, eu estou liberado para poder começar o meu trabalho, a minha simulação, ok? Então vamos clicar aqui em OK. Ele vai fazer então a sua rotina interna de processamento. E veja, não houve nenhum problema. Ele diz aqui para nós, Results Available. É a melhor mensagem que o Aspen pode nos dar, é Results Available. Quer dizer que está tudo ok. Tá? Então vamos agora para o nosso ambiente de simulação. Então já estamos aqui no ambiente de simulação, em que eu já montei o fluxograma da nossa simulação aqui no Aspen, ok? Para facilitar o andamento da nossa videoaula. E agora eu vou fazer então as entradas, ou vou especificar tudo que o Aspen for me pedindo, eu vou especificando de acordo com aquilo que eu pedi para que fosse feito, ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos ao Next e vamos ver o que ele pede para nós. Bom, ele pediu aqui para nós, olha, vejam, streams, então correntes, corrente de alimentação, input da corrente de alimentação. O que ele está nos pedindo para especificar essa corrente de alimentação? Então ele está me pedindo, quero temperatura, pressão, fração de vapor. Eu vou trabalhar com 70 graus Celsius de temperatura, uma atmosfera de pressão, então eu tenho que mudar aqui a unidade, uma atmosfera de pressão, e aqui ele pede para eu ainda especificar o flow basis, ou seja, o flow rate, na quantidade que está sendo alimentada no meu sistema. Eu não vou especificar aqui no total flow rate, eu vou especificar na composição. Tá? Então agora eu venho aqui na minha composição e eu vou colocar uma composição de etanol, uma vazão molar de etanol de 186,59 kmol por hora, de ácido acético 192,6 kmol por hora e de água de 8,892 kmol por hora. Okay? Não coloquei nada no acetato de etila. Não preciso colocar nada. Ele entende que é zero, ou seja, que eu não tenho acetato de etila na minha corrente de alimentação. Vejam que de vermelho ficou azul. Então, todas as entradas, tudo que eu precisava dar minimamente para que ele pudesse aceitar e começar a fazer os cálculos está feito, ok? Então, vamos agora então para a próxima entrada. Eu vou então agora, ao invés de clicar em Next, eu vou agora fazer a especificação de cada um dos meus reatores. Vou começar pelo reator estequiométrico. Duplo clique nele. Aqui ele vai me pedir também que condições de operação que eu quero considerar nesse reator estequiométrico. Então ele me dá a opção de temperatura, pressão, carga térmica ou fração de vapor. Eu vou especificar temperatura de 70 graus e uma atmosfera de pressão, ok? Então já ficou azul, eu não preciso especificar mais nada. Porém, o reator ainda está vermelho, porque falta informar para ele que reação química é essa que eu quero trabalhar. Então eu venho aqui na aba Reactions, clico em New, uma nova reação, e vamos colocar a nossa reação. Etanol mais ácido acético, resultando em acetato de etila e água. E aqui eu vou colocar os coeficientes estequiométricos dessa reação. Essa é uma reação 1 para 1 para 1 para 1, ou seja, então aqui eu tenho 1 no coeficiente estequiométrico do etanol,
1 no ácido acético. Vejam que eu não coloquei o negativo, mas ele já entende. Como etanol e ácido acético são reagentes, ele já entende que são parâmetros, que são coeficientes negativos. Tá? Venho aqui então no acetato de etila e na água e coloco 1 para cada um deles também. Como nós estamos num reator estequiométrico, falta especificar para ele mais alguma coisa. Então eu preciso especificar ou o grau de avanço da minha reação ou a fração de conversão, ou a própria conversão da minha reação. Eu vou deixar especificada uma conversão de 70% do meu componente etanol. Então eu quero que ele calcule qual é a saída, né, qual é a corrente de saída quando eu tenho 70% de conversão do etanol, ok? Então vamos lá. Vejam que o reator estequiométrico ficou todo azul, então está modelada aí a minha reação química, ok? Vamos fechar e vamos para o próximo reator que eu preciso modelar, que é o Gibbs. O reator Gibbs, aqui é o specification dele, né, o setup dele. Então, o reator Gibbs ele pode trabalhar como um cálculo apenas de equilíbrio de fase e equilíbrio químico, ou restritos, né, equilíbrios restritos. Eu vou trabalhar com equilíbrio de fase e equilíbrio químico nesse caso, porque eu tenho uma reação química que eu quero que ele modele para mim. Tá? Então eu vou trabalhar aqui com Calculate Phase Equilibrium e Chemical Equilibrium. Pressão, vai trabalhar a pressão de 1 atmosfera e 70 graus de temperatura. Vamos manter essa mesma condição para todos os nossos reatores, a fim de uniformizar as respostas que nós vamos obter. Ok? E vejam, não preciso especificar mais nada. O reator Gibbs, eu não preciso dizer quem são produtos, quem são reagentes. Ele considera todo o material que está entrando no meu sistema como produtos e reagentes. Então ele não precisa ser especificado estequiometria, grau de avanço, cinética, nada disso. O reator Gibbs só precisa das condições de operação e das fases que eu vou permitir aqui dentro do meu sistema. Tá? Por enquanto, então, vamos deixar dessa maneira como está aqui, já que ele está aceito e está azul. Vamos então agora para o reator R-Plug, ou PFR. Então, o reator PFR ele vai permitir que eu trabalhe com um reator cuja temperatura é especificada, um reator adiabático, um reator com fluido térmico de temperatura constante, cocorrente, contracorrente, enfim, várias possibilidades aí de trabalhar. Já que nós estamos na primeira aula, vamos para o arroz com feijão, vamos para o básico e vamos trabalhar com um reator de temperatura especificada. Posso colocar aqui, olha, constant at inlet temperature, ou seja, constante na temperatura de alimentação. Ele vai pegar a temperatura da corrente da alimentação e vai manter o reator constante nessa temperatura. Também posso dizer a temperatura que eu quero que ele trabalhe. Eu vou manter, então, 70 graus Celsius. Próxima aba, Configuration. Então, aqui nessa aba do PFR, eu posso especificar quantos tubos eu tenho no meu reator, se o diâmetro varia ao longo do tubo, a dimensão do meu reator e as fases válidas. Então vejam que é muito interessante, o estudante de engenharia química geralmente aprende a calcular tamanho de reator. O Aspen já pede o tamanho do reator para nós. Então o Aspen não é um software de projeto, ele é um software de avaliação. Avaliação de desempenho, avaliação de parâmetros do processo. Tá? Mas ele não projeta reator, ele não me dá as dimensões do nosso reator. Então aqui eu vou colocar um reator de 2 metros de comprimento por 0,3 metros de diâmetro. Vejam que eu já tornei azulzinho aqui, já está completo o meu input. Ainda não está completo o input do PFR. Tá? Se eu vier aqui na aba Reactions, que é onde está vermelho ainda, ele vai me pedir para selecionar o sistema de reações, o sistema de equações de taxa que eu vou incluir para que ele faça os cálculos. Eu ainda não vou fazer isso porque eu vou fazer isso numa aba separada de equações de taxa e faço isso já depois para PFR e CSTR. Por enquanto, vamos deixar ele vermelhinho ainda. Vamos ao CSTR, por fim. Então, o CSTR também nos pede as condições de operação, pressão de 1 atmosfera, temperatura de 70 graus Celsius, e aqui ele vai nos perguntar, primeiro, fase válida, vapor liquid,
E vejam só, novamente, ele pede para nós especificarmos o volume do reator, ou o tempo de residência, mas ele não nos informa o volume do reator e o tempo de residência. O Aspen não calcula isso sem que a gente especifique antes. Então, novamente, o Aspen é um software de avaliação e não um software de projeto. Tá? Então, continua a necessidade da gente conhecer o volume do nosso reator para que o Aspen faça aí a sua parte e calcule a avaliação do nosso sistema. Então, aqui eu vou trabalhar com um reator de 0,14 metros cúbicos. Então, o meu reator CSTE tem 0,14 metros cúbicos, o CUM, metros cúbicos. E, novamente, aqui, olha, se eu vier na aba Reactions, é bem parecida com a do PFR, e ele vai perguntar para que ele vai pedir para que eu selecione o sistema de reações. Eu ainda não tenho, então eu vou deixar em vermelho. Bom, vamos ao sistema de reações, então. Eu vou descer tudo isso aqui, passa Utilities e vamos em Reactions. Então agora nós vamos inserir a cinética da nossa reação. Inserir a cinética química, inserir os parâmetros cinéticos das nossas reações. Na verdade são duas reações, que é uma reação reversível, certo? Então vamos lá, vamos chamar de R1 e aqui ele vai me perguntar que tipo de equação, que tipo de pré-programa eu quero utilizar. Então vejam, eu tenho Langmuir-Richelwood, eu tenho Power Law e eu tenho outros modelos mais específicos. Tá? Então nós vamos trabalhar hoje com o modelo de Power Law. Então, logo que eu dou o OK, ele já vai me perguntar a estequiometria dessa reação. Então vamos especificar para ele a estequiometria da reação direta, que é etanol e ácido acético, resultando em acetato de etila e água. Coeficientes, novamente, é 1 e 1. Então, é 1 mol de cada um dos nossos componentes. E agora, vejam que interessante, ele pede o expoente. O expoente é para que nós determinemos a qual ordem o meu componente, o meu reagente ou o meu produto faz parte na taxa da reação, na equação de taxa da reação. Como dito lá no enunciado, os reagentes, cada um dos reagentes são ordem 1. Então aqui, e segunda ordem global. Então aqui, ordem 1 para o etanol, ordem 1 para o ácido acético, ordem 0 para o acetato de etila, ordem 0 para a água. Fazendo isso, ele vai entender que o meu sistema é do tipo K, concentração de etanol, concentração de ácido acético, ok? Então, uma equação aí de segunda ordem global, como era para ser. Então, essa daqui é a minha reação direta. Falta modelar a reação reversa. Então, vamos aproveitar esse bloco já aberto e vamos modelar a reação reversa. Então, a reação reversa tem como reagentes o acetato de etila e a água, e como produtos, o etanol e o ácido acético. Todos os coeficientes são 1, então, novamente, todos os coeficientes estequiométricos aqui são 1. E agora, o expoente do acetato de etila é 1, da água é 1 e 0 e 0 para os produtos. Então, ele entende que a minha reação reversa é do tipo constante de taxa, concentração de acetato de etila, concentração de água, ok? Então, está lá modelada então as minhas duas reações, a reação direta e a reação reversa do meu sistema. Vamos à cinética. Então aqui é onde eu disse para vocês, olha, ele escreve para mim aqui a constante de taxa, ou o que eu chamo de fator cinético, da minha equação de taxa. E ele vai escrever de duas maneiras diferentes. Se eu especifico esse T0, ou essa temperatura de referência, ele vai se referenciar a ela, ele vai calcular a taxa da reação em referência a esse T0. Tá? Se eu não especifico, vejam, aqui eu tenho o T0 aparecendo na minha equação, se eu não especifico, ele desconsidera a presença desse T0. Tá? Então ele vai calcular a constante de taxa com relação à temperatura que efetivamente ele está observando no meu sistema. Ok? Então eu vou trabalhar sem especificar T0.
um erro muito comum dos nossos alunos é especificar T0 como zero. Se você especifica T0 como zero, ele vai dividir por zero e ele não vai gostar disso, tá? O Aspen não vai gostar de que você peça para ele dividir por zero e ele vai reclamar com você. Então eu não vou especificar T0, vou deixar ele em branco. E aqui eu tenho um outro fator, um fator N, um fator expoente. Veja, ele é o expoente da temperatura. Se eu não especificar, se eu deixar em zero, agora aqui eu tenho que colocar zero, tá? Porque se eu coloco zero, todo número elevado a zero é 1, então esse efeito do expoente de temperatura é negligenciado. E vejam, se eu coloco n igual a zero, eu fico com um pré-exponencial vezes a exponencial de menos energia de ativação sobre RT, que é a equação de Arrhenius. Então vamos especificar. Vamos deixar n igual a zero, sem nada aqui na temperatura de referência, e vamos então colocar o pré-exponencial do nosso sistema. Voltando lá na nossa apresentação, nós vimos que a reação direta, que é essa que nós estamos tratando, vejam aqui em cima a reação direta que está sendo tratada, tem um valor de 1,9 vezes 10 à oitava. Então já está colocado lá. A energia de ativação, lá naquele quadrinho também que eu forneci para vocês, 5,95 vezes 10 à sétima. Porém, a unidade está diferente. Então, a unidade de lá era joule por quilomol, e agora eu preciso fazer, então, a correção aqui. Ok? Aqui eu posso colocar qual é a base de cálculo que ele vai trabalhar. Então, eu quero que ele trabalhe em concentração na base molar. Tá? Poderia aqui, ó, se eu fizer um drop-down, ele vai perguntar se eu quero trabalhar com fração molar, fração mássica, pressão parcial, enfim, várias possibilidades aí, mas eu vou trabalhar como concentração molar. Então é a concentração, o número de mols ou o quilomol por metro cúbico que eu estou alimentando no meu sistema, ok? A fase de reação é líquida, reacting phase é liquid e rate basis é volumétrico. Se eu tivesse um catalisador, uma massa de catalisador ali, eu poderia colocar em função da massa do catalisador. Mas eu vou deixar em função do volume do meu reator, que é o que eu tenho para trabalhar hoje. Ficou faltando especificar a segunda reação. Então, da mesma maneira, vou deixar T0 vazio, N igual a zero, e vou colocar então o pré-exponencial, 5,0 10 à sétima, e a minha energia de ativação, que é a mesma. Então, 5,95, 10 à sétima, joules por quilomol. Ok? Vejam, tudo azul. Porém, a simulação ainda está com incomplete. Required input incomplete. Então, o que nós precisamos fazer? Voltar lá no reator plug flow. Venho aqui em reactions e agora apareceu o sistema de reação. Eu venho e adiciono lá. Já ficou azul. Venho no meu reator CSTR, Reactions, e adiciono o meu sistema de reação. Ficou azul. Vejam só que agora aqui o meu aviso mudou. Agora é Required Input Complete. Então vamos ver o que o botão Next tem para nos dizer. Ele diz o seguinte: todos os inputs ou todas as entradas requeridas estão completas. Você pode rodar a simulação. Você pode pôr a simulação para funcionar agora ou entrar mais parâmetros. Mas nós vamos rodar a simulação, nós não temos mais parâmetros para adicionar ou para alimentar o nosso sistema. Então, vamos rodar a simulação. Ele vem aqui para o painel de controle, onde ele vai processar a minha reação, e aqui ele já deu o meu resultado. Results available, então aquela frasezinha que todo mundo que trabalha com Aspen adora ver. Results available, no warnings, no errors. Então, nossos resultados estão prontos, tá? Parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. Então, aonde agora a gente vai buscar esses resultados? Eu posso ir aqui bloco a bloco, tá? Então, no CSTR, Results, aqui eu vou ter a temperatura de trabalho, a pressão, carga térmica, que o CSTR está removendo, vejam, é negativa, então a reação ela é exotérmica. Posso ir aqui em Stream Results, dentro do bloco CSTR, então ele vai me mostrar o que entrou e o que saiu, né? O feed e o product, o que alimentou de etanol e o que
foi removido, foi retirado como final da minha reação química. Tá? E eu posso fazer isso para todos os meus blocos, então para o CSTR, para o Gibbs, para o Plug e para o Stoich. Mas se eu vier aqui em Result Summary, e eu abro aqui Result Summary e Streams Custom, ele vai me mostrar todas as correntes que fazem parte do meu sistema. Tá? Então aqui, desde feed, que é a corrente de alimentação, tá? A corrente de alimentação feed de cada um dos meus reatores, que eu vou voltar aqui no main flowsheet, e vou mostrar para vocês, isso aqui é um bloco de duplicação. Então ele pega exatamente a composição, temperatura da corrente de alimentação e rebate e duplica para quantas correntes eu quiser, ok? Então aqui está o feed do CSTR, do Gibbs, do Plug e do Stoich, vejam que é idêntico, exatamente os mesmos valores. E aqui eu tenho do outro lado os produtos. Produto do CSTR, do Gibbs, do Plug e do Stoich. Ok? Então agora o que eu vou fazer com esses dados? Eu vou aqui nesse cantinho, seleciono todos eles, faço um copy, vou lá no Excel e eu vou calcular agora a conversão de etanol para cada um desses meus reatores. Tá? A conversão de etanol eu vou calcular, aqui eu vou fazer um exemplo bastante rápido. Vamos fazer para o CSTR, por exemplo. Então eu vou pegar a alimentação do CSTR, tá? Aqui, a alimentação do CSTR, 186,59, menos a saída do CSTR em etanol, tá aqui, 66,65, 86, dividido pelo fluxo molar de alimentação, 186,59. E aí eu tenho aproximadamente 64% de conversão. Ok? Então aqui eu consegui calcular a conversão de etanol para o CSTR e eu vou fazer isso para todos os meus reatores e logo depois eu vou fazer a comparação final entre os resultados deste meu sistema. Ok? Então vamos de volta lá na nossa apresentação, onde eu já tenho os meus resultados prontos para mostrar para vocês. Então, de volta aqui à nossa apresentação, e agora para fechar a nossa aula de hoje, vamos aos resultados desse sistema que nós estudamos. Esse aqui foi o modelo, né, o fluxograma que nós trabalhamos lá no Aspen. Então, tínhamos aí uma alimentação, uma composição de alimentação, temperatura e pressão. A alimentação era replicada para todos os ramos aí. Em cada ramo tínhamos um reator diferente. Né? Suas condições, seus volumes estão todos colocados aí. A nossa tarefa agora, então, é comparar conversões de etanol obtidas nos diferentes modelos de reatores e também a carga térmica desses equipamentos. Né? Então, vamos lá aos resultados. Então, vamos primeiramente à conversão de etanol. Conversão de etanol, no CSTR, nós tínhamos calculado e ela valia em torno aí de 64%. Vocês vejam que a conversão do CSTR no PFR foi muito próxima, muito baixa, né? Muito próxima uma da outra. Porém, a do PFR, ela é sensivelmente ali um pouquinho acima do CSTR, o que é absolutamente esperado. Né? Nós já sabemos que o desempenho de um reator PFR em relação ao reator CSTR, ele tem um desempenho melhor quando nós temos o mesmo volume de reator. Tá? Então, se nós temos um CSTR de 0,14 metros cúbicos e um PFR de aproximadamente também 0,14 metros cúbicos, né? Fazendo os cálculos do tamanho do reator, vocês vão perceber que é um reator de mesmo volume. A conversão obtida no reator PFR ela é maior do que a conversão do CSTR. E isso se deve à característica do modelo do reator PFR, em que a concentração do reagente permanece alta ao longo do reator, ao longo do caminho que ele percorre dentro do reator. Enquanto que, pela hipótese da mistura perfeita, a concentração do reagente, ao entrar no CSTR, ela já cai para o valor de saída. Então, tem essa diferença aí entre esses dois modelos de reatores. Vejam agora, vou destacar aqui, o reator estequiométrico. O reator estequiométrico ele teve uma conversão de 70%. Isso era bastante esperado, já que
nós especificamos essa conversão de 70% de etanol para os cálculos do reator estequiométrico. E agora chamo a atenção para o reator Gibbs. Vejam que no reator Gibbs nós temos aí em torno de 80% de conversão de etanol. Fazendo os cálculos lá pelos valores, nós vamos chegar aí praticamente a 78%, 80% de conversão de etanol. Por que, então, a conversão no reator Gibbs é tão mais alta do que nos outros reatores? Bom, o reator Gibbs é um reator que calcula a minimização da energia de Gibbs. Então, ele vai levar o meu sistema para o ponto em que a energia livre de Gibbs de cada componente é mínima. Ou seja, ele vai me levar meu sistema para a condição de equilíbrio, tá? A condição de equilíbrio químico. Então, essa conversão de etanol para uma reação, como nesse caso era uma reação reversível, ela me dá a conversão de equilíbrio dessa reação. A conversão na qual eu nunca vou chegar num reator convencional, a não ser que esse reator seu volume tenda ao infinito. Tá? Então é uma conversão hipotética, uma conversão máxima, onde eu posso chegar numa reação reversível, mas que dificilmente nós vamos conseguir chegar nessa reação, nessa conversão de equilíbrio químico mostrada aí pelo nosso reator Gibbs. Então, conversão de etanol está mostrada para vocês. Chamo a atenção agora para a energia, né? A entalpia ou carga térmica de cada um desses reatores. Então, aqui eu tenho a carga térmica em módulo, tá? Porque todas essas cargas térmicas deram negativas. Nossa reação ela é exotérmica, então é preciso remover calor de todos os nossos reatores. Então, aqui eu tenho que o meu reator que eu precisei remover menos calor foi o reator CSTR, ok? O reator PFR, em segundo lugar, precisou remover uma quantidade maior de calor do que do CSTR para o mesmo volume de reator. Então, ele precisou remover mais calor, porque também ele teve uma conversão ligeiramente maior. Mas não só por isso. Deixo para vocês discutirem também o porquê que isso aconteceu. O reator estequiométrico, olha, para eu atingir 70% de conversão, eu vou precisar remover uma grande quantidade de calor. E o reator Gibbs, para eu levar o meu sistema à condição hipotética de conversão de equilíbrio, eu vou precisar remover uma grande quantidade de calor também, como mostrado aí pelo reator Gibbs. Na verdade, todos os reatores removeram uma quantidade de calor basicamente próxima aí a 2 vezes 10 a quinta caloria por segundo, tá? É que a escala aqui parece que o reator Gibbs removeu muito mais calor do que o CSTR, mas a escala aqui é bem estreita, ok? E por fim eu quero mostrar para vocês esse gráfico 3D, que ficou muito interessante e que mostra a composição da corrente de saída em cada um dos meus reatores. Então aqui no estequiométrico, no PFR, no CSTR e no Gibbs. E eu mostro para vocês aqui, destaco o Gibbs como tendo as menores concentrações de etanol e ácido acético, logicamente, porque o etanol teve uma conversão bastante elevada. Os reatores CSTR e PFR têm uma composição de saída muito próxima, o que também é evidente, porque a conversão de etanol, nesse caso, foi muito parecida, um pouquinho maior na do PFR, ligeiramente maior na do PFR, porém muito parecida. E aqui o reator estequiométrico, em que eu tenho 70% de conversão de etanol, e aqui foi feito apenas balanço de massa, ok? Balanço de massa de energia, mas apenas esses dois balanços. Então, o reator estequiométrico não leva em conta a cinética da reação. Isso é muito importante que a gente destaque. O reator Gibbs leva em consideração apenas a termodinâmica da reação. Também não leva em conta nem a cinética e nem a estequiometria. Ele faz um balanço ali por energia de Gibbs, minimização da energia de Gibbs. Um balanço termodinâmico, um balanço de energia. Os reatores CSTR e PFR, por sua vez, fazem tanto balanço de massa quanto de energia e com o detalhe da reação química. Tá? Então, eles conseguem modelar quanto eu deveria obter de conversão, quanto eu obtenho de composição da corrente de saída, também através da reação química, da equação de taxa do nosso processo. Ok? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa primeira aula. Espero que tenha ficado bastante claro como nós fazemos a escolha de qual reator nós vamos trabalhar. Então, se nós estamos em fase líquida,
uma fase líquida que precisa ser agitada, que precisa ser misturada, um reator CSTR faz mais sentido do que um reator PFR, ao passo que se nós estamos em fase gasosa, um reator PFR já nos satisfaz muito bem. Tá? Se nós temos uma reação gás sólido, né, uma reação heterogênea, que nós vamos explorar mais para frente, gás sólido, um reator PFR já não é mais um PFR, mas é um PBR, é um Packed Bed, como nós vamos ver em futuras aulas, ele já nos serve também muito bem, mas o CSTR também permite que nós tenhamos sólidos dispersos em seu meio reacional, ok? Os reatores mais hipotéticos, né, o Gibbs e o Stoic, eles servem como uma primeira aproximação, uma primeira análise. O Gibbs para a gente avaliar o que nós podemos ter de distribuição de produtos e o Stoic para a gente poder fazer um primeiro balanço de massa e energia do nosso sistema, mas sem o menor detalhamento cinético do nosso processo. Ok? Agradeço então a vocês que estiveram conosco nessa primeira videoaula. Espero que tenha ficado bastante clara a explicação e fico à disposição de vocês para comentários, dúvidas e sugestões. Muito obrigado a todos e até a próxima.